Agradeço aí o evento, o convite, importante dividir aí algumas informações com vocês. Eu sou gerente industrial lá da Cosan Lubrificantes, e a gente, dentro dos nossos negócios, trabalhamos com muitos óleos básicos, distribuição de básicos, e venho aqui trazer algumas informações para vocês, técnicas em relação aos óleos básicos. Vamos lá. Alguns itens, qual é que está na agenda? Alguns itens até o nosso colega da Quantic falou hoje pela manhã. Vou passar apenas para pontuar o assunto, mas em sequência vou dar algumas outras diretrizes para a apresentação. Vou falar um pouquinho de classificação API, dos óleos básicos, as características do grupo 1 e 2. Hoje foi falado bastante, né, a questão da migração de 2 para 1, de 1 para 2. Toda a regra da API, na verdade, a ideia do que a API define como regra de mudanças de óleos básicos nas formulações, nos produtos certificados pela API, e também as novas categorias API que estão aparecendo aí para o próximo ano. Vou falar um pouquinho mais das novas tendências do grau API. Classificação. Temos aí a API dominando e regulamentando a classificação do óleo básico, já foi falado hoje pela manhã. 3 parâmetros importantes para a classificação: teor de enxofre, índice de viscosidade e a questão de saturados. Teor de saturados é uma característica muito importante para o óleo básico, ela define exatamente a resistência à oxidação. Você ter alto teor de saturados, você está dizendo, você está traduzindo em termos de performance um produto com uma resistência à oxidação. Essa tabela também nós vimos. Acho que aqui eu chamo a atenção só para um ponto. Quando você fala grupo 1 menor que 90%, mas menor que 90% podem ser 88%, pode ser 78%, né? E você tem vários tipos de grupo 1 e grupo 1 mesmo dentro da mesma classificação API, com performance e com características diferentes. É a primeira coisa que eu quero colocar aqui para a gente começar a pensar. Falamos muito em grupo 1, grupo 2, grupo 3, estamos trabalhando sempre com essas classificações. O que eu quero mostrar um pouquinho aqui hoje é que dentro dessas classificações você possui diferentes qualidades. Dentro dessas classificações você possui diferentes critérios de aprovação. Então a gente vai tentar, a questão de saturados, mesmo dentro da tabela, ela pode ter diferença entre os dois produtos, né? A questão da obtenção do óleo básico, a gente também já falou hoje pela manhã, vou passar rapidamente. Grupo 1, basicamente com uma extração solvente. O 2, você possui já um hidrocraqueamento, que você já trabalha mais o processo produtivo do óleo básico. O 3, de uma forma mais ampla, ele, na verdade, nada mais é do que algum desdobramento do processo da obtenção do 2 em situações mais severas de temperatura e pressão. Então, com essas obtenções, a gente consegue trabalhar com os 3 grupos e alcançar as 3 características. E aqui tem uma pequena tabela de variação em relação a 1 e o 2. Principalmente, o 2 traz todo o benefício de resistência à oxidação, todo o benefício de melhores características da temperatura fria, ponto de fluidez, mas traz também um pouquinho de dificuldade na solvência. Quando você trabalha muito o processo, você diminui um pouco a solvência do grupo 2. O 4, nós já falamos, o 4 é o sintético. O 4 é a poliofalifina vinda com uma genuinamente sintético, uma reação de síntese, e os 5 são os outros tipos de básicos. Vamos falar um pouquinho das formulações. Então, todos esses processos, essas formas de produção de óleos básicos, basicamente, trazem para você essas características mais importantes para você considerar na formulação. Então, são características que você realmente precisa considerar para poder submeter a um órgão certificador como a API o balanço dos aditivos. Então, a aparência, volatilidade no que é muito importante, dependendo da aplicação, a própria solvência, desempenho a baixa temperatura, isso cada vez mais é um requisito super crítico para as formulações, a viscosidade e a estabilidade de oxidação.
toda essa história de processo, de classificação, no fundo é desdobrar em uma forma de você conseguir controlar e projetar as suas formulações para obter o melhor performance possível para a sua aplicação. E aí você vem, deixa eu passar aqui, a estabilidade de oxidação, ela está diretamente ligada à questão da formação de borra, de ácidos, corrosão, filme lubrificante, todos esses itens, a gente tem toda a teoria, né, em cima da questão da característica físico-química do produto, mas eles se traduzem na prática nas aprovações API, como eu trouxe o exemplo de API, né, poderia ser qualquer montadora ou qualquer outra classificação de mercado que nós conhecemos, assim como ponto de fluidez. O NOA, que índice de viscosidade de temperatura, e a solvência também são os itens importantes com aplicação forte nessa avaliação aí de formulações. E aqui vem a parte aí que eu considero a mais importante do que eu quero informar para vocês em relação à classificação API. Todos sabem, hoje nós temos pela portaria 22 da ANP uma relação clássica do nível mínimo de qualidade sendo controlados pela própria API. Então, no mercado brasileiro, nós temos então um controle principal, claro, temos N outros claims, outras aprovações, mas a API é a nossa aprovação principal. Então é importante a gente tentar trazer toda essa informação. Eu passei um pouco rápido para essa primeira parte da apresentação, porque muita coisa aqui já foi falada pela manhã. Mas quando você trabalha com o nível API, a API o que ela faz? Ela certifica uma formulação, ela monitora e certifica uma formulação que foi apresentada ao órgão API. Essa formulação, claro, boa parte dela está ligada à tecnologia do aditivo. Então, a indústria de aditivos, ela trabalha fortemente com isso, juntamente com o fabricante de lubrificante, mas esta formulação também considera o desempenho dos óleos básicos. E aí começa a história de que você, quando apresenta uma formulação candidata, ela é submetida a vários testes de motor. Esses testes, na prática, vou até dar um exemplo aqui mais na frente, eles vão traduzir, vão tentar trazer para a sua realidade toda essa característica físico-química que o processo produtivo dos básicos aditivos estão tentando trazer nos seus processos. Então, ela traduz de forma prática a performance da formulação perante os critérios que a API tem para aprovar a tua formulação. Então, alguns exemplos dessas sequências nada mais é do que sequências de teste de motor. Então, você tem um código dentro da API, claro, um código, são testes feitos em laboratórios credenciados para realizar isso, e cada teste desse tem um seu principal objetivo. Então, proteção de desgaste, a sequência 3, a 4, proteção de desgaste também, a borra a baixa temperatura, a 5G. Então, são vários exemplos. A gente não vê um caso trabalhar todos os exemplos aqui, mas cada sequência de teste de motor está procurando fazer o quê? Está procurando identificar na formulação a performance do teu lubrificante. E lembrando que o lubrificante é feito com aditivos e óleos básicos, o conjunto disso tudo que vai me trazer a performance do produto. Voltando um pouquinho, a formulação é certificada, uma categoria e serviços, quer dizer, você tem uma formulação que é certificada para aquela categoria, e qualquer mudança que você possa fazer na sua produção, por N motivos de alguma restrição de suprimento do seu grupo 1, do seu grupo 2, para um fabricante X, para um fabricante Y, você tem que se certificar que aquela possibilidade de outra origem do básico foi considerada na API de alguma forma, ou aquele pacote de aditivos rodou os testes com aquele outro fornecedor B que você, por algum motivo, está precisando realizar ali. E aí, para você fazer essa alteração, você tem uma regra de troca de básicos, que é a API 1509, que possui alguns critérios que definem, será que eu preciso trocar o grupo 1 do fornecedor A, o grupo 1 do fornecedor B, eu preciso rodar tudo de novo para testar, para aprovar essa nova formulação? Aí você tem dentro da API 1509 todo o critério que você precisa correr, o que você precisa fazer para você realizar essa mudança
ainda cumprindo com os mesmos requisitos que a API. Então, é muito comum a gente ver no mercado, não, é grupo 1, esse aqui é básico, é o aditivo Y, grupo 1, e qualquer grupo 1 serve. E não é assim, porque nem todo grupo 1 é igual um ao outro, isso serve para o 2 e para o 3, gente. Então, estou falando como você ter claramente a sua regra, a sua possibilidade de manter alternativas aprovadas dentro, garantindo a qualidade, você precisa cumprir com esses requisitos mínimos perante a API, que é o principal órgão que a própria ANP se baseia para manter a portaria 22. Isso serve também, algumas não tem nem regras de mudança de básicos, né? Serve para todas as nossas aprovações, europeias, montadoras. Você sempre tem que fazer um read across, que é o termo que você está trazendo uma mudança de um componente, de forma a garantir que essa mudança não traga impacto para as performances que você já teve ali na formulação proposta, né? Então, os requisitos para modificação de básicos, que tem na 1509, nada mais vou até você ver essa tabela no detalhe, mas esse aqui é um exemplo de API na categoria de óleos para motores a gasolina, quais são os testes que são necessários para você rodar, para você obter a aprovação desse API, SM, por exemplo, ou SL, hoje nós estamos com o mínimo SJ, né, pela ANP, e esses testes são obrigatórios para você poder rodar com a especificação definida na própria API. Então, esse é o critério para você rodar e aprovar a formulação que você está querendo submeter a essa performance. Se você trocar alguns básicos, você tem que fazer uma análise. Eu vou trocar um básico 1 do grupo 1 do fornecedor A para o outro grupo 1 do fornecedor B. Então, ele vai falar, se ele ele não é requerido se o teor de enxofre for menor e os saturados for maior do que o original. Aí você não precisa rodar, um exemplo apenas, não precisa rodar a sequência 5, nesse caso aqui, se a troca for apenas essa. E aí você tem que aplicar, existem tabelas, que essa tabela é 5 que eu trouxe como exemplo, mas nós temos aqui tabelas dentro da API que vai do E5 ao E8, definindo os critérios de você ter que rodar ou não cada sequência na troca de cada básico que você tem na formulação. Hoje em dia, acho que é muito comum, eu acho que é grande, o mercado todo trabalha com o fabricante do aditivo, possui esses papers, todas essas aprovações. Então é importante, antes de fazer uma mudança, uma alternativa, solicitar, ver se o fabricante do aditivo pode suportar, e se você conseguir, para você manter e ter a garantia que você está fazendo uma alternativa e garantindo que você não tem impacto de performance do seu lubrificante. Perante a API, se você não tiver esse cuidado, você sim pode estar colocando um produto que não está performando o que você está dizendo que tem que estar. Então, é um detalhe que a gente, às vezes, no mercado passa e a gente não tem um cuidado para realmente garantir que a gente não tem nenhum impacto. Tem uma exceção importante na própria API, se você está mudando um grupo, 2 lubrificantes com a mesma classificação API, e esse percentual de aplicação for menor que 10%, você não precisa rodar nenhum outro teste. Então, já a regra de 10%. Isso também é importante. Às vezes, por algum motivo, você pode ter essa regra de 10% perante a API, mais uma vez. Muitas das vezes, você tem formulações que tem vários clientes além do API. Mais uma vez, eu trouxe a API, por ser o mais usado no nosso mercado, 2, que tem a regra de uma forma bem clara, que você realmente posso demonstrar para vocês a importância desse tipo de cuidado que tenhamos no nosso dia a dia em supply chain. Bem, e aí as coisas não terminam por aí, né? A API vem evoluindo forte no mercado, e aí já temos aí 2 classificações novas para entrar no próximo ano, tanto para motor gasolina, motor a diesel, a GFC e a PC11, são classificações que basicamente exigem grupo 3 na formulação, e já está tudo pronto para a gente começar a ter, daqui a pouco, aparecer no mercado esse tipo de requisito,
dentro da própria informação que nós estamos tendo aí durante a manhã, de pressão das montadoras, pressão da tecnologia dos motores para garantir maior performance. E essas duas APIs novas, elas vão trazer realmente um desafio grande para conseguir a aprovação das formulações. Isso é um desafio grande tanto para o produtor do básico quanto para o produtor do aditivo. Primeiro, novas sequências de motor com detalhe, com requisitos mais severos de aprovação. Então você tem sequência formação de verniz, desgaste também em condições extremas, depósito, volatilidade, até em relação a catalisadores tem a questão do fósforo que você pode capturar em alguns testes de motor. E basicamente, eu diria, o grande motivador das novas categorias estão relacionados à Fuel Economy. Então, confirmando o que a gente tem visto aí, a gente vai trazer claramente essa perspectiva de Fuel Economy nas próximas APIs. Temos aqui uma pequena representação do que a gente vai ter foco nas novas classificações API. Então, nessa teia, a parte azul é a GF5, é a nossa atual aplicação API GF5, versus a GF6A, que está muito focado, você vê, proporcionalmente total característica em relação à Fuel Economy, ou seja, vai ter um peso muito forte nos testes de obtenção de resultados relacionados à Fuel Economy. E no caso do B, também, você pode ver, o B, um está relacionado à compatibilidade da fórmula com 5, e outro, o B, é uma formulação completamente nova, com critérios bem fortes, principalmente Fuel Economy, e todas as áreas, ou seja, essa pontuação representa todas as áreas em que a nova formulação vai ter que cumprir com a performance adequada da formulação. Então, isso aqui é para demonstrar que essa regra continua evoluindo. Nosso desafio é manter essa aprovação válida. Como grande produtor, como gestor de qualidade, como os fabricantes de lubrificantes, a gente tem que garantir que a performance da formulação ela cumpra do que foi prometido e trabalhar nesse cenário. E nós vimos aqui pela manhã um cenário forte de excesso de básicos, principalmente grupo 2, tem uma tendência até mesmo com o shutdown de algumas refinarias, você tem um incremento muito grande. Então, claramente, você vai ter um ambiente com muita pressão para trazer novas alternativas para o seu negócio. A questão da competitividade pode trazer pressões para você realizar substituições de formulações na sua cadeia de suprimentos. Isso é válido, eu acho que isso é importante, isso garante a competitividade do mercado, mas a área de qualidade tem que estar atenta a que essa alternativa não traga risco de performance para o consumidor final. Esse é o ponto-chave para a gente conseguir fazer com que o mercado brasileiro continue trabalhando e a própria ANP está com um esforço muito grande nesse sentido, vem trabalhando forte para fazer um monitoramento, mas a ANP trabalha muito relacionado aos aditivos. O programa de monitoramento da ANP pega lá os teores de aditivos, as características físico-químicas, a questão dos básicos na fórmula, por isso que é uma preocupação que a própria ANP está tendo, e vem evoluindo também, é algo que a gente vai ter o próprio mercado brasileiro vai ter que se regular para garantir que a performance seja mantida independente da mudança da formulação em relação aos básicos, né? E aí você tem algumas conclusões importantes desse cenário. Vou falar um pouquinho do mercado, nós vimos, então, aspecto tecnológico, cada vez grau de viscosidade e temperaturas mais baixas, um pacote de ativações com categorias de serviços cada vez mais exigentes, nós vimos isso aqui, e o mercado econômico, você tem um mercado com grande competitividade, menores custos, então você vai ter sempre uma pressão de flexibilidade, uma pressão de competitividade na sua cadeia de suprimentos. E essa pressão, ela pode trazer esse risco, eu já falei, mas com certeza você tem um cenário que nós, inclusive, confirmamos hoje pela manhã. Basicamente, que o mercado brasileiro já tem uma importação forte de grupo 1, mesmo tendo a produção da Petrobras local, nós temos muita importação de 1. Temos 2, não temos nada no Brasil. Temos o 3,
Uma das grandes vantagens competitivas que nós temos no Brasil, teremos que ter no Brasil, é um terminal próprio, né, como a própria Cosan tem. A gente consegue trazer bastante, né, uma quantidade razoável de básicos aqui no navio, com pier próprio, com uma condição de fornecimento, e aí esse que é o principal, a grande fortaleza da Cosan, ter um pier próprio e um terminal com uma grande tankagem para conseguir fornecer N produtos para o mercado. Hoje nós temos uma parceria forte com a ExxonMobil, e isso é importante, porque a ExxonMobil, historicamente, ela tem, nem estou falando dos volumes atuais, historicamente, as maiores produtoras de óleos básicos do mundo. Então, se você tem uma formulação X e quer migrar para a ExxonMobil, eu tenho certeza que esse fabricante de aditivos tem uma aprovação com base com a ExxonMobil lá na gaveta para mostrar para vocês, porque é um dos básicos mais testados e rodados de formulações globalmente falando. Então, a gente tem essa flexibilidade, estamos aqui com a Cosan prontos para fornecer e garantir, primeiro, estoque de segurança, ter aqui um pier privado, não existe um compartilhamento com nenhuma outra atividade, ela só é realizada para a Cosan. Essa planta, esse terminal tem a fábrica de lubrificantes, mas tem uma condição de armazenagem, a maior armazenagem a granel de lubrificantes que nós temos no Brasil, situada no Rio de Janeiro, o que facilita bastante até a logística para os grandes players, mas fornecemos para todo o Brasil dali do Rio de Janeiro. Então, é o primeiro diferencial alinhado com esse cenário aí de importação que nós vamos ter no Brasil. Como conclusões aqui, já fechando um pouquinho antes, primeiro nós falamos um pouquinho das características dos básicos. Importante a gente saber que 1, 2 e 3 eles têm lá as suas diferenças no processo, mas que ao mesmo tempo, dentro de uma classificação API, você possui diferentes tipos de qualidade, diferentes tipos de impactos para o seu negócio. Então, você não ficar só trabalhando no 1, 2 e 3, como nós estamos vendo aqui boa parte do tempo. A API certifica não só o aditivo, certifica a fórmula como um todo. Então, é importante a gente sair daqui com isso em mente. E que a gente, num cenário de forte tendência de importação, e a gente está confirmando aqui com todas as palestras que a importação é o caminho sem volta, ter um terminal com grande capacidade de armazenagem, com certeza, é uma garantia de atendimento ao mercado. Então, esses são os principais pontos que eu queria trazer para você aqui, para vocês todos, terem a noção do que a Cosan faz e dando também essas informações relacionadas às formulações dos produtos. Gente, é isso. Obrigado.